Então, o que se chama capitalismo é um tipo de atividade econômica que começa mais ou menos a partir do século XV, XVI, na seguinte base. Até esta época, a principal forma de riqueza que as pessoas tinham era a propriedade da terra, para produzir comida. Isso quer dizer que o problema da agricultura predominava sobre todos os outros. Era difícil, muito difícil produzir comida, tá certo? Você não tinha máquinas, você não tinha adubos químicos, você não tinha um monte de coisa também. Então, como o principal problema era a produção de comida, tá certo? Então a forma principal da riqueza era a propriedade da terra. Tá certo? Bom, à medida que a produção agrícola cresce, tá certo? E se torna suficiente, aparece um outro tipo de riqueza que é mais transportável, que é a riqueza financeira. Então o sujeito podia ser rico sem ter terra nenhuma, desde que ele tivesse dinheiro, porque com esse dinheiro podia comprar outras coisas. Bom, quando começa a sobrar também um pouco de dinheiro, os caras descobrem que com dinheiro você pode fazer mais dinheiro. Você pega aquele dinheiro e monta um negócio. Você monta uma fábrica de alguma coisa, você monta um banco, você usa aquele dinheiro para alguma coisa. Isso é que se chama capitalismo. Quer dizer, o capitalismo é uma forma de atividade econômica que surge de uma espécie de excedente. Tem uma riqueza a mais que você não está usando, que você não precisa usar imediatamente para a sua subsistência, e que também não é uma riqueza fixa no solo como a propriedade da terra. É uma riqueza transportável em dinheiro. Tá? Pode ser em moedas, em ouro, em pedras preciosas, ou até em notas emitidas por um governo do qual eu reconheço o valor. Tá? Então, a hora que sobra um pouco desse tipo de riqueza na mão de algumas pessoas, elas começam a usar esta riqueza como maneira de produzir mais riqueza. Por exemplo, eu tenho lá 10 pau que eu não estou usando. Mas você precisa usar. Você, por exemplo, é um agricultor, você precisa comprar, sei lá, precisa comprar 10 carneiros, não tem dinheiro. Então eu te empresto o dinheiro. E você compra os seus carneiros, e cria eles, e vende, e quando você receber a grana dos carneiros, você paga para mim com um pouco mais. Tá? Então é como se eu alugasse o meu dinheiro para você. Entendeu? Ou também posso pegar aquele dinheiro e investir eu mesmo no negócio. Eu mesmo faço o negócio com os carneiros. Tá entendendo? Mesmo não sendo criador de carneiros. Isso é capitalismo. Deu para entender o que é? É quando você começa a usar o próprio dinheiro como meio de criar riquezas. Tá certo? Muito bem. Quando um monte de gente começou a fazer isso, houve uma multiplicação da riqueza como nunca tinha havido na história humana. Tá certo? Se você pegar a época, o capitalismo pega mesmo, quer dizer, a mania pega, que é entre o século XVIII e XIX. Tá certo? O que aconteceu? Aconteceu que houve uma série de inovações técnicas, descobertas de tipos de máquinas que podiam ser usadas na produção de um monte de coisa. E os capitalistas começaram a botar o seu dinheiro nestas máquinas. Por exemplo, quando descobriram a máquina, o tear. Antes, para fazer tecido, já fica aquele bando de mulher lá costurando. O cara inventa uma máquina que num dia faz o trabalho que 10 mulheres levaram 3 meses para fazer. Fica aparece essa máquina, leva essa máquina a um sujeito que tem dinheiro sobrando, que tem um excedente, e diz, olha, vamos aqui juntar a minha máquina com o seu dinheiro. Você me dá dinheiro, com esse dinheiro eu construo 20 máquinas dessas, e nós fazemos uma produção de tecido imensa e ganhamos 10 vezes mais dinheiro do que você me deu. E daí a gente reparte. Entendeu? Isso é capitalismo. Bom, entre o século XVIII e XIX houve uma infinidade de descobertas técnicas, nas quais as pessoas que tinham dinheiro acumulado
investiram, né, criando, vamos dizer, um desenvolvimento industrial fora do comum, uma coisa de louco. Naturalmente as pessoas ficaram muito ricas. Não é isso? Bom, à medida que os negócios delas crescem, o que acontece? Você precisa mais gente trabalhando para elas. Então essas pessoas que não têm dinheiro guardado, nem tem máquina de coisa nenhuma, a única coisa que elas têm para vender é o tempo de trabalho delas. As pessoas não têm terra, não têm máquina, não têm dinheiro. O que você tem? O que você tem para você? Qual é o seu instrumento para ganhar dinheiro? Só tem um, é a sua capacidade de trabalho, não é isso? Então você vai alugá-la com um sujeito. E ele vai pagar um negócio chamado salário. Então você trabalha um mês e ganha pão. Está entendendo? Se você conseguir guardar um pouquinho por mês, no fim você pode ter um dinheirinho também que você monta um negocinho seu. Ou seja, você vira um capitalista. Mas se você não conseguir, você continua sendo empregado. Bom. Daí lá pelas tantas, o número dessas pessoas que foram trabalhar como empregados dos capitalistas cresceu enormemente. À medida que cresceu o capitalismo, cresceu também o número dos empregados, tá certo? Da onde saíam essas pessoas? Eram pessoas que largavam a atividade agrícola e vinham para a cidade. Eu estava pobre no campo de bom, vou tentar uma vida melhor na cidade. Não é isso? Então, isso aí cria um negócio chamado proletariado moderno. Proletariado é o conjunto dos operários que trabalham em fábricas. Né? Claro que além dos operários você precisa de outro tipo de empregado, que trabalha em escritório, administração, essa coisa toda também. Tá certo? Muito bem, lá pelas tantas alguém tem uma ideia seguinte. Um sujeito chamado Karl Marx, ele pensa o seguinte: olha, se você é pago para trabalhar 8 horas por dia e você ganha X, você produz um isqueirinho desse aqui. E o sujeito pagou para você pelo seu trabalho, mas ele vai vender o isqueiro por algo mais do que ele, além do que ele gastou de material, gastou de custo e gastou do seu salário. Porque se ele vender pela mesma coisa, deu zero, então não ganhou nada. Isso que ele ganha a mais, essa conclusão de Karl Marx, é roubado do proletariado. Uma terceira conclusão, de que o capitalismo era uma forma de roubo do proletariado. Não precisa de roubo organizado. Tá certo? Qual é a solução que ele oferece? Ele diz, muito bem, os proletariados se organizam, tá certo? Tomam o governo e todas as propriedades, todas as fábricas e todas as empresas capitalistas passam a ser do governo. Não existe mais classe capitalista. Entendeu? Isso que é o socialismo. Agora a pergunta é o seguinte: esse governo, depois de tudo que ele gastar para produzir tudo, o que ele gastou para produzir, para pagar o seu salário, ele não vai ganhar nada? Se ele não ganhar nada, ele vai para a falência. E se ele ganhar, ele vai ser um capitalista. Você está entendendo? Então, o que é o socialismo? O socialismo é um macrocapitalismo com um dono só. Que é o Estado, com a diferença de que o seu patrão capitalista, se você não trabalhar direito, o máximo que ele pode fazer é te demitir. Ele não pode te bater, ele não pode parar a cadeia, não pode te fuzilar. O Estado pode fazer tudo isso. O Estado é o governo, é a autoridade. Então, além de ter a concentração do dinheiro na mão do Estado, ele, além de ter o poder econômico sobre você, ele tem o poder policial e militar em cima de você. Então, quer dizer, somente um perfeito idiota, tendo que escolher 2 patrões, né, você escolheria ou um capitalista, tá certo? Que o máximo que ele pode contra você é te demitir, ou você escolhe o outro, que além de demitir, ele pode te bater, te prender e te fuzilar.
Então a escolha é essas. Né? Agora, é evidente que assim, a lei do capitalismo é assim, tudo que você ganha como empregado, o capitalista vai ganhar mais ainda. Quando os pobres melhoram de vida 2%, o lucro do capitalista aumentou 20% ou 200%. Está entendendo? Então, isso quer dizer que para a vida dos caras de baixo melhorar, a diferença de ganho tem que aumentar. Está entendendo? O sujeito precisa ganhar mais para ele poder investir mais para a coisa toda crescer. Está entendendo? Então as pessoas vão dizer, bom, existe, a diferença é cada vez mais injusta. Mas acontece que se não houver essa diferença, os de baixo estão perdidos. Você está entendendo? Se o capitalista não ganhar 10 vezes mais, você não vai ganhar nenhuma vez mais. Está entendendo? Então é por isso que nos países mais ricos, a diferença de riqueza é maior. Se você pegar nos Estados Unidos o sujeito mais pobre e mais rico, a diferença é muito maior do que aqui. Está compreendendo? A diferença entre os extremos é maior, né, porque aqui o pobre melhorou 3 vezes, o outro melhorou 3 mil. Né? Agora, se você não quiser isso, então o pobre não vai melhorar nada. Isso também é assim porque se um capitalista tem um negócio, uma parte do dinheiro dele, ele põe no negócio. Outra parte fica para ele mesmo. Por exemplo, eu tenho aqui, monto uma fábrica de meias, né? Boto meu dinheiro na fábrica de meia. Bom, vamos supor que a fábrica de meia, né, compra um monte de máquina, compra um monte de matéria-prima e faça um monte de meia e não consiga vender. A fábrica foi para falência. Quem é que paga as dívidas da fábrica? Eu, que sou capitalista. Eu vou pagar com o quê? Com os meus bens pessoais. Isso quer dizer que, além de eu ter um monte de dinheiro na fábrica, eu tenho obrigação de ter uma riqueza pessoal para eu segurar aquele negócio se for para o buraco. Você está entendendo? Então, se você encontrar um capitalista, olha, o cara tem lá uma fábrica assim, mas ele mesmo não tem nada, coitadinho. Você vê que o homem humilde, bondoso, esse é o maior vigarista da face da terra. Você está entendendo? Porque esse negócio aí, tudo para falência, ele não paga. Ninguém não paga os empregados, não paga o fornecedor. Eu não tenho nada. Então, agora, quando você vê um capitalista, olha, ele tem iates, tem cavalo de corrida, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, bom, esse homem é honesto. Ele tem que ter essas coisas. Porque é isso que nós vamos penhorar se a fábrica dele for pro buraco. Entendeu? Agora, se ele não tiver nada, é um homem humildezinho, coitado. Então ele está com treta. Agora, o canal socialista, ele olha isso e ele fala, olha, tá vendo? Olha que absurdo, o cara tem iate, não sei o quê, enquanto você está passando fome. Eu digo, graças a Deus ele tem essa coisa toda, pô, porque é o que vai garantir o nosso emprego, porra. Se o cara não tiver nada, a fábrica afunda e ele, né, lava as mãos e vai embora. Está entendendo? Então a existência de uma classe rica, muito rica, é condição para que a vida dos pobres melhore, pô. Está entendendo? Por isso que é injusto você ter inveja do cara que são milionários. Os caras têm que existir, a função deles é essa, porra. Tá entendendo? E se, né, essa empresa aqui que você está, isso aqui afundar, bicho, o negócio vai em cima da família do Guilherme daqui. Dá tudo que você tem aí para pagar. Agora, se ele disser, não tem nada. Então é treta, né? Tá entendendo? Então, a existência da classe rica não é uma injustiça, não é uma coisa feia, é uma necessidade absoluta. Agora, no socialismo também tem a classe rica, só que é, quer dizer, é tudo do Estado. Então, além de ter o poder econômico, tem o poder político, policial, militar, tudo junto. Então, é questão de você olhar, está aqui tem o capitalismo. Então, o capitalismo para a gente ganhar 20 pau a mais, o outro precisa ganhar 20 mil. Tá bem. Né? Agora, aqui o socialismo. Aqui já não é eu contra um patrão, é eu contra o Estado. Se o negócio der errado, eu vou reclamar para quem? Então eu sou um idiota perfeito, escolhe o socialismo. Agora, se como é que se diz, pela a propaganda que os caras fazem, viram, para fazer uma revolução socialista, você precisa ter uma liderança organizada que convença as pessoas a fazer essa porcaria. Né? Essa liderança organizada, ela, à medida que ela vai conquistando poder, ela também melhora de vida. Não é isso?
Por exemplo, eu escuto socialistas falando de socialismo no Brasil há mais de 50 anos. Não é isso? Com tudo que eles fizeram de socialismo na economia, a vida dos pobres não melhorou nem um pouco, mas a deles melhorou formidavelmente. Você pega a carreira do Lula, de ver como ele começou e como ele está hoje. Não é isso? O homem já chegou lá, estava em cima, falou, nesse ínterim, a vida dos pobres, a qual ele disse servir, não melhorou nada, mas a dele já melhorou. Ele disse, se a dos pobres não já melhorar, bom, a dele já está melhorada. Eu não conheço ninguém que tenha ficado pobre com propaganda socialista. Nunca vi. Eu gastei tudo da minha grana fazendo propaganda socialista, todo mundo melhorou, só eu que fui para baixo. Nunca vi isso. Então, quer dizer, além de ser economicamente ser uma absurdidade, ainda é uma picareta monstruosa. Você entendeu agora como é a diferença? Agora, eu dei a diferença, assim, extrema. Entre os dois existe uma série de gradações. Mas, por exemplo, tem economias que são meio capitalistas, meio socialistas. Entendeu? O governo tem uma parte uma boa parte do capital está na mão do governo. É o caso do brasileiro. No Brasil, 70% está na mão do governo, 60%, 70% está na mão do governo. O Brasil é quase socialista. Então, para ser socialista, não precisa estar tudo na mão do governo. Mas só para você ter ideia, no Brasil, as empresas que mais ganham, pega as 500 maiores empresas, quanto é o lucro delas? 2,3%. Quanto é que o governo leva de imposto? 50%. Então, o que está nos prejudicando? É o lucro dos malditos capitalistas ou é o imposto dos malditos socialistas? É a questão de você fazer a conta. Agora, acontece o seguinte, se as empresas só têm esse lucro pequeno, eles não podem reinvestir. Não podem reinvestir, não cresce. Então o lucro não cresce, mas a população cresce. Então daí na geração seguinte não tem emprego. Não tem emprego, e daí aparece um socialista dizendo, me eleja presidente da República, eu vou dar um jeito nisso. Eu vou dar um jeito nisso, vou fazer programa social. Fazer programa social tem que aumentar o imposto. Então pronto. E não sai disso, vai fazer 70 anos que esta porcaria está assim. Deu para entender? Enquanto isso, tem dezenas de países que saíram do buraco. Simplesmente baixando o imposto e dizendo para os capitalistas, façam o que quiserem. Não enriqueçam. Porque se enriquece, a gente ganha dinheiro atrás. Mas é evidente. Claro que não. Então não é que esse é a saída, não tem outra. Nunca teve e nunca terá. Porque durante milênios a humanidade passou fome, mas as pessoas achavam normal passar fome. Então, quando, vamos dizer, a sociedade estava baseada essencialmente na agricultura, a duração média de vida das pessoas era 32, 35 anos, todo mundo, a mulher quando chegava em 18 anos parecia 50, era assim, mas os caras nunca sabiam outra alternativa. A hora que aparece o capitalismo, todo mundo vê que existe outra alternativa, que é possível levar uma vida melhor. Não é isso? Então ninguém mais aceita. Então, bom, se quer sair do buraco, então tu vai ter que entrar de cabeça no capitalismo. Não tem outro jeito. Agora, tem países que ficaram muito ricos com o capitalismo e depois fizeram uma espécie de socialismo, como a Suécia, por exemplo. A Suécia ganhou um dinheiro imenso vendendo ferro e carvão. Bem contar, bastante rico, daí elegeram um governo socialista que botou lá 70% de imposto, e não sei o que, então o governo controla tudo. Bom, mas eles fizeram isso em cima de uma riqueza que já existia. E mesmo assim eles sabem que se você estatizar tudo, o negócio vai parar. Então não, tem que ser moderado.
Então aqui o que tinha que fazer? Olha, é simples, você tem que resolver o problema do Brasil, eu resolvo em 10 minutos. Mas em 10 minutos. Tudo quanto é investidor estrangeiro, agora é o seguinte, você quer investir aqui, o que você botar aqui, qualquer investimento seu aqui, 50% é meu. O resto você faz o que quiser. Pode mandar o dinheiro de volta para sua casa, pode reinvestir, faz o que quiser. Em 5 anos isso aqui está uma riqueza absurda. Era só fazer isso. Claro que esta forma de dizer assim é assim, operacionalizá-la é muito complicado, você vai ter que mudar centenas de leis, mas o núcleo da solução é esse. Agora aqui os caras dizem, nós temos que controlar a remessa de lucros. Né? Remessa de lucro para o estrangeiro. Né? Ele diz, bom, você controla a remessa de lucro, então os fiscais não querem investir aqui, porque diz, porra, eu invisto lá, depois não posso tirar meu dinheiro de volta. Olha, quando o Brasil só ficou rico em 2 ocasiões. Ele ficou rico por causa da guerra, quando em troca do apoio brasileiro, os americanos vieram e montaram a Companhia Siderúrgica Nacional, fizeram mais isso, mais aquilo, e depois no tempo do Juscelino. O que o Juscelino fez? Isso que eu estou dizendo. Chamou tudo quanto é investidor estrangeiro e disse, façam o que quiserem. Ele depois no tempo do Médici também fez a mesma coisa. Daí chove dinheiro, pô. Digo, se os caras levaram tudo embora. Digo, bom, primeiro que é um direito que eles têm. Segundo que mesmo que leve tudo embora, o sujeito montou a fábrica, ele não pode tirar a fábrica. Né? O que está montado já está aqui. Você está entendendo? Quer dizer, ele veio, montou, botou um monte de equipamento, etc. Depois tirou o dinheiro. Bom, ele toca com o que ele deixou aí, pô. É uma coisa muitíssimo simples. Agora, por que não pode fazer isso? E o que você vai fazer com esse bando de socialista que está no governo, que está no funcionalismo público e que depende disso para viver? Vão deixar toda essa gente sem emprego? Não pode, pô. Então, nós vamos ter que aguentá-los. Quer dizer, para sustentar, alimentar eles, nós temos que passar fome. O Brasil não é explorado pelos capitalistas, o Brasil é explorado pelo governo. É só você ver a diferença entre a margem de lucro da empresa e das empresas e o imposto. Igual, mas o imposto é para programas sociais, etc. Você escuta, mas para que você precisa fazer um programa social para mim se eu podia ter um emprego, porra? Que coisa mais idiota, quer dizer, você me transforma em mendigo para daí você dizer que está me ajudando. Não, é monstruoso, absolutamente monstruoso.